pouco o nosso presbítero Nonato vai pregar a palavra. Vamos orar pelo pastor, que a gente já de costume orar por ele também, né? O Senhor abençoa ele nesta oportunidade, para a glória do Senhor. Quem recebe ele com alegria, bate palma bem forte. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Primeira vez aqui nesse lugar abençoado e maravilhoso, que é a casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sou daqui, sou lá do sul, Rio Grande do Sul, mas atualmente eu estava na cidade chamada Teixeira de Freitas, ali no extremo sul da Bahia, perto de Porto Seguro, Alcobaça. Eu viajo o Brasil e fora ministrando a palavra do Senhor. E por essa passagem em Salvador, apesar de eu não estar acostumado muito com esse calor, mas eu estou gostando muito aqui da cidade, amém? E das pessoas também. Apesar de ser bem diferente do que eu já estou acostumado, questão culturalmente falando, diferente do sul, é bem diferente o linguajar, o sotaque é bem diferente, mas é muito bonito e lindo de se ver. E por incrível que pareça, uma semana que eu estou aqui, essa é a primeira vez que eu estou numa igreja. Primeiro eu estava visitando a cidade, conhecendo a cidade e sondando qual igreja que eu iria visitar primeiro. Aprove Deus eu estar aqui nesta noite. Amém? Passei, vi um barulho estranho. Aí quando eu fui chegando, eu percebi que não era tão estranho assim aos meus ouvidos. Que barulho de glória a Deus, de aleluia, não é diferente, amém? Então, quando eu vou em alguma cidade e não conheço lugar, não conheço bairro, quando é domingo, quando é quinta-feira, geralmente a assembleia tem culto terça, quinta, domingo, e às 7 horas eu já saio com o ouvido bem afinado, procurando um glória a Deus e um aleluia bem lá longe. Isso aconteceu comigo recentemente em Belo Horizonte. Eu fui visitar um amigo, não tinha igreja perto, e eu saí com minha Bíblia na mão, vesti esse paletó aqui, e lá na frente estava vindo glória bem longe. Eu comecei a se aproximar, até Deus me levou a um determinado lugar, amém? Porque o santo se comunica com os santos. Gênesis capítulo 26, versículo de número 16. Gênesis 26, versículo de número 16. Vou ser bem breve possível. Vou ler 6 versículos da parte do Senhor. Diz assim: E disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerá e habitou lá. E tornou Isaque a abrir os poços de águas que cavara nos dias de seu pai Abraão e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou pelo nome que o chamara seu pai. Cavaram, pois, o servo de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Os pastores de Gerá, porém, porfiaram, ou seja, brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele lugar Ezeque, porque significa que contenderam com ele. Então cavou outro poço, e também contenderam sobre ele. Por isso chamou o nome de Sitna. E partiu dali Isaque ainda uma outra vez, e cavou outro poço, e não mais contenderam com ele. Por isso chamou Reobote, e disse: Porque agora nos livrou o Senhor, e prosperaremos nesta terra. Amém? Eu peço a tua atenção nesta noite. A Bíblia fala que Isaque, ele vai habitar com a nação de um rei chamado Abimeleque. Só que Isaque, ele era tão abençoado, assim como era seu pai Abraão, que ele começou a crescer demasiadamente naquele lugar. Então Abimeleque, ele chega e fala assim: Olha, Isaque, você cresceu demais aqui nessa terra.
você precisa sair de perto de nós, porque seus gados cresceram, as suas ovelhas, as suas cabras, os seus cabritos cresceram, as tuas filhas se casaram, o seu povo se enumerou. Então está na hora de você sair de perto de nós. Eu vejo aqui Isaac saindo de perto daquele povo e indo para um local. E quando ele vai para aquele local, ele se depara com um poço. Que poço era aquele? Era o mesmo poço que Abraão, seu pai, tinha passado há muito tempo atrás e abrira aquele poço. Mas quando Abraão ele vinha morrer, a Bíblia fala que o povo de Abimeleque vai lá e tampa aquele poço de águas. Aqui eu vejo agora uma lição importante na nossa vida. Abraão, um homem de Deus, Abraão, um homem do Senhor, ele abre um poço, mas o poço significava uma bênção naquela época, porque toda nação, todo povo, toda comunidade deveria ter um poço de água. Para quê? Para alimentar o seu rebanho, para alimentar as suas ovelhas, para alimentar a sua família, para alimentar o seu gado. Toda a sua vida dependeria apenas daquele poço. Mas quando Abraão ele morre, aquele poço é entulhado, aleluia. Mas a Bíblia diz que agora Isaac, o teu filho, passa por ali, acha aquele poço, e quando acha aquele poço, a primeira coisa que Isaac vai fazer é começar a cavalcar novamente e abrir. E quando ele abre, dá num poço de águas vivas. Quem já abriu uma cisterna, quem já abriu uma cacimba, por assim dizer, sabe a alegria que é abrir um poço e se deparar com águas potáveis, com água natural, com água mineral. Ou seja, mesmo que aquele povo tampara aquele buraco, aleluia, mas como foi um servo de Deus que abriu, deveria ter uma bênção lá dentro, aleluia. Pode até tentar apagar a tua história, pode até tentar calar a tua boca, pode até tentar entulhar o teu poço, aleluia, mas se você abriu na presença, na direção de Deus, aleluia, Satanás ele tem que ser envergonhado, aleluia. Eu creio que aqui agora eu vejo Isaac abrindo aquele poço. E quando Isaac abre aquele poço, pastor, vem as pessoas e começam a contender com ele. Sabe o que significa aquele poço? Eu posso colocar o poço ministério da palavra, aleluia. Quando eu comecei a pregar, aleluia, a palavra de Deus, quantas pessoas se levantaram com inveja da minha pessoa, com inveja do dom que Deus me deu. Eu não estou dizendo aqui que eu sou o melhor, não, eu passo longe de ser o melhor, mas quando eu abracei o ministério, eu comecei a fazer com todo preço, com todo valor. E as pessoas que são endemoniadas, que não têm ministério, aquelas pessoas que só ficam na igreja para atrapalhar a vida dos demais, aleluia, sente a inveja e começa a querer atrapalhar a tua vida, atrapalhar a tua chamada, atrapalhar o teu ministério. Eles vão lá e falam assim: não, esse poço é nosso. Mas o que mais me chama a atenção é que Isaac vai lá e sai. Se o poço é seu, então fica com o poço. Só que quando ele sai, ele deixa o poço aberto. E ele vai para outro local. E ele vai cavacar novamente. E quando ele cavaca novamente, ele acha o quê? Águas vivas novamente. O servo do Senhor, quando tenta parar o seu ministério, a sua chamada, quando ele sai do local, ele deixa um poço aberto. Ele deixa frutos naquele lugar. Ele deixa bênçãos naquele lugar. Ele não vai brigar com o pastor, ele não vai brigar com o irmão, ele não vai caluniar também. Ele simplesmente não está dando para mim aqui não, então eu vou sair. Eu vou cavacar em outro local. Porque uma pessoa que é servo de Deus, onde ele colocar as plantas do pé, ele vai ser o quê? Abençoado. Aonde ele coloca a mão, frutifica. Aonde ele vai, aleluia, ele é abençoado. Pode tentar fechar esse ministério aqui. Se o pastor sair e for tentar abrir outro lugar, se ele for tão abençoado como ele está sendo abençoado aqui, lá naquele lugar também vai ter fruto. Se você louva aqui e pessoas são libertas, onde você louvar, pessoas também serão libertas. Se você prega neste lugar e alma se converte neste lugar, onde você pregar, aleluia, pessoas vão se converter.
certeza, sabe por quê? Porque o dom que está de você, o diabo não pode tirar, meu irmão. O glória que sai da tua boca, a unção que está na tua vida, pode até falar mal de você, pode até lhe bater, pode te matar, pode te caluniar, pode te derrubar, pode te dar um cascudo, pode te jogar de porta fora daqui, mas não pode tirar a unção que Deus colocou sobre a tua vida. Não pode tirar, não pode tirar a unção que Deus colocou. Se o louvor está na tua vida, aleluia. Se você foi chamado para ser um louvor, para ser uma ministra de louvor, ministro de louvor, aleluia. Onde você abrir a tua boca, Deus vai te abençoar. Brigaram com Isaac de novo. Isaac vai lá e sai. Ele sai e vai para outro local. E quando ele vai para outro local, ele começa de novo a abrir o poço. Eu aprendo outra lição aqui. Crente não pode parar a sua caminhada. Crente não pode parar a sua caminhada, aleluia. Ele pode até descansar, ele pode até fazer como Elias fez, entrar ali dentro ali, mas se entrar dentro da caverna, Deus já está lá dentro da caverna, te esperando e fala: olha, eu tenho água para você caminhar mais 40 dias, eu tenho uma comida para você caminhar mais 40 dias, aleluia. Crente não para ministério, crente não pode dizer: não, eu cansei, eu parei, porque estão tentando me matar ali, estão tentando me calar. Não, isso é coisa de crente muito fraco. Mas quem tem o Espírito Santo do Senhor, quem foi chamado para dar glória, quem foi chamado para o ministério da palavra, quem foi chamado para o ministério do louvor, mesmo apanhando, mesmo sendo caluniado, mesmo ali chorando, ele está passando pela prova dando glória a Deus, ele está passando pela prova glorificando ao santo nome do Senhor. A Bíblia fala que ele vai lá e abre o poço. E quando ele abre o poço, a Bíblia diz que ninguém mais briga com Isaac. Olha o mistério forte para a tua vida nesta noite. Ele acha outra água viva. E naquele momento ninguém mais briga com Isaac. Sabe por quê? Eu descobri uma coisa. Todos nós na nossa vida, Eclesiastes capítulo 3 tem um tempo. Tempo de lutar, tempo de apanhar, tempo de chorar, aleluia. Isaac estava lutando, cavacando ali, e toda vez que ele achava um poço, aleluia, iria lá e tampava o poço que Isaac abriu. Mas Isaac estava no tempo da prova, e no tempo da prova, meu irmão, não tem como sair. Recentemente eu estava, aleluia, na cidade de Teixeira de Freitas, e eu estava com um problema. Eu falei assim: eu vou para Vitória da Conquista, porque talvez lá meu problema se resolve. Aleluia, fui para Vitória da Conquista, meu problema não se resolveu. Eu falei assim: não, eu vou para Rio Grande do Sul, porque talvez lá se resolva o meu problema. Fui para Rio Grande do Sul, meu problema não resolveu. Desci para o Paraguai, estive no Paraguai, meu problema não resolveu. Fui para a Argentina, meu problema não resolveu. Eu falei assim: vou voltar para o Brasil, e meu problema ainda não resolveu, porque o problema, eu estou na prova, e na prova de Deus não tem lugar. Você precisa ficar no seu lugar, não é indo para outro lugar que o seu problema vai resolver. Você precisa parar de murmurar, fechar a tua boca e abrir apenas para dar glória a Deus. Quando Isaac, aleluia, abriu de novo, ele olhou: calma aí, não tem ninguém brigando mais. Sabe por quê? Naquele momento ele falou assim: olha, agora nós vamos ser grandes, e o Senhor vai alargar a nossa terra. Eu vou profetizar para você que nesta noite o Senhor irá alargar as suas terras, o Senhor irá te abençoar demais, o Senhor irá fazer grandes coisas na tua vida, o Senhor vai abençoar a tua vida tão grande que você não vai nem imaginar o tamanho da bênção do Senhor. Mas é preciso que você não desista, sim, é preciso que você não pare a caminhada, não, é preciso que você continue guerreando, sim, é preciso que você leia a Bíblia, sim, é preciso que você ore, é preciso que você jejue e sobe no monte, é preciso que você continue adorando ao santo nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Diácono Moisés. Oh, glórias. Aleluia. Bate palma mais forte, igreja.
Amém, graças a Deus. Que palavra, graças a Deus, né? Fortíssima. Como diz, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Peço, irmão, para o obséquio se colocar de pé. Estenda a mão para cá, para o servo do Senhor, que vai assim continuar, Deus continuar falando através do lábio do pastor Raimundo Nonato. Vamos orar pelo servo de Deus, para que assim o Senhor continue falando com a sua igreja. Louvado seja Deus. Deus eterno Pai, Pai justo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, Pai, diante desse momento a qual nós nos encontramos aqui na tua casa, ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, de alegre, Pai, pelos louvores a qual foram entoados, Deus, alegre pelos glória a Deus e aleluias, ó Deus, alegre, meu Deus, por essa saudação, pela palavra que falou fortemente aos nossos corações. Deus, tenho certeza, meu Deus, meu Pai, que estamos naquele lugar que é chamado casa de oração. Ó Deus, nós viemos aqui nessa noite, meu Deus, porque nós somos carentes de ouvir a tua voz. Ó Deus, cada um entrou na tua casa nessa noite, Pai, ó, com problema, com a dificuldade. Ó Deus, se nós fôssemos perfeitos, e se nós não tivéssemos dificuldade e problema, nós não estaríamos aqui. Ó Deus, mas quando nós adentramos por essas portas, trazidas pelo teu Espírito Santo, Pai, nós reconhecemos que somos carentes e dependentes de ouvir a tua voz. Por isso, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, eu te peço por sua misericórdia, meu Deus, que o Senhor possa usar, meu Deus, o pastor Raimundo Nonato. Ó Deus, continua, meu Deus, usando ele tremendamente. Ó Deus, que diminua ele, meu Deus, meu Pai. Ó Deus, que ele venha assim, meu Deus, deixar para trás todos os problemas, toda a dificuldade. Ó Deus, desde já eu te peço que o Senhor visite, meu Deus, o lar dele, sua esposa, a sua filhinha Noemi. Ó Deus, o seu trabalho, meu Deus, seu ministério. Ó Deus, se o inimigo, meu Deus, meu Pai, está planejando algo contra a vida do teu servo, agora, ou quando sair daqui, nós repreendemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, usa ele tremendamente, meu Deus, meu Pai. Enche ele com a tua graça, com a sua trepidez. Ó Deus, não abrir e fechar do lábio dele, que ele venha falar com a sua igreja. Ó Deus, eu creio que tem pessoas que entrou aqui nesse momento, meu Deus, meu Pai, para ouvir a tua voz, querendo ver algo da tua parte. Ó Deus, que cesse todas as vozes, meu Deus, meu Pai. Deus, tira todos os comichões de nossos ouvidos. Ó Deus, que venha a sua voz, venha falar conosco tremendamente. Ó Deus, usa teus filhos, Pai, nesse momento, Pai. Nós já te agradecemos, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Continue dando glória. Continue dando aleluia. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus. Queremos louvar a Deus por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui. De fato, tem um tempo que nós não pisamos nesse solo, né? Não foi por falta de convite, né? Que a nossa vida é um tanto corrida. Agradeço a Deus pela vida do pastor Marinho. Eu agradeço pela vida dos irmãos. Muitos irmãos aqui ainda não me conhecem. Eu sou o genro da nossa irmã Celina, da obreira Celina, missionária, né, pastor Marinho? Da missionária diaconisa Celina, né? Roberto também é o meu parente, mas eu não estou aqui porque dona Celina é minha sogra e Roberto é meu parente, né? Gosto muito do pastor Marinho, né? E aprecio muito a forma com que Deus usa o seu ministério. E chegou aqui no Alto de Undina para fazer toda a diferença. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Que Deus abençoe. Nosso irmão João, que é meu cunhado, né? Então eu estou me sentindo em casa. Alguns irmãos me conhecem, alguns não me conhecem, né? Mas trago um abraço do meu pastor, o pastor André. E todas as vezes que subi sobre esse altar, Deus, ele me abençoou. Trago um abraço da minha esposa, minha filha. Irmãos, rapidamente,
Não quero enfadar os irmãos, porque o pastor já pregou com muita propriedade. Na verdade, eu falei para Roberto, eu sairia do Vale das Pedrinhas às 8 horas. Ele disse, não tem problema, porque o pastor só passa o microfone para pregar às 8h30, 8h20. Então, eu saí de lá 8 horas, vim voando, né? Para poder chegar aqui dentro de um tempo que fosse aceitável, né? Quase que eu deixaria meu pastor prosseguir, que ele já estava embalado, né? E a gente, quando ouve a palavra, a gente começa a ficar como criança, não é isso? Enquanto ele ministrava, eu estava ali bebendo um pouco. Eu digo, ô Jesus, deixa logo ele continuar, porque aí, em vez de dar, a gente recebe, né? Que é muito bom. Receber não é bom? Quem é que não gosta de ganhar presente, né? Você veio para dar, de repente Deus prepara algo para você receber. É uma maravilha. Mas amém, irmãos. Glória a Deus. O pastor Marinho foi misericordioso comigo, mas eu não cheguei atrasado, eu cheguei no horário. Ainda bem que eu não estou com paletó, só assim ele não vai poder puxar, né? Irmãos, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 1. Vamos ler apenas 2 versículos da palavra do Senhor. Versículo de número 4 e o versículo de número 5. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo de número 3. Não, versículo de número 4. Tudo bem, pega o 3 também, vá. 3, 4 e 5. Amém, todos acharam? Glória a Deus. Leamos então a palavra do Senhor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram ou não a compreenderam. Você pode dizer amém? Espírito de Deus, nós estamos na sua presença, por isso nós queremos te adorar, Senhor. Deus, em concordância com o coração do teu servo, Senhor, que intercedeu pela minha vida, ó Deus, em concordância com a oração que foi feita aqui, nós ainda queremos, ó Deus, permanecer na sua presença em oração, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o nosso adversário, meu Pai, ele é sagaz. Ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar, Senhor. E a tua palavra diz, meu Pai, para nós resistirmos a ele, Senhor. E por isso, ó Deus, nesta noite, aqui neste lugar, Senhor, no alto deste monte chamado de Alto de Undina, nós queremos resisti-lo, Senhor, ó Deus, com a sua palavra, Senhor. Queremos utilizar, Senhor, o artifício que o Senhor colocou em nossas mãos, Senhor, ó Deus, o artifício da oração, porque nós sabemos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nessa hora, meu Pai, nós estamos com as mãos erguidas, Espírito Santo, porque se porventura ainda alguma cadeia, ó Deus, permaneça de pé, Senhor, ainda mediante o clamor. Nós queremos ainda neutralizar e repreender toda a ação do nosso adversário. Espírito Santo, nós cremos que os anjos do Senhor, meu Pai, já estão a postos, já estão guerreando nesta noite, em favor, meu Pai, não apenas desta igreja, mas de toda a igreja, meu Pai, em Alto de Undina. Ó Deus, por todo este povo, meu Pai, aqui nesta localidade, Espírito Santo de Deus, começa, meu Pai, a tomar de uma ponta a outra deste alto, Espírito Santo, desfazendo toda a obra do diabo, Espírito de Deus. Começa a neutralizar toda a obra de macumbaria, toda a obra de feitiçaria, de ocultismo, de magia negra. Deus, tudo aquilo, meu Pai, que possa impedir que o seu povo receba a sua palavra, tudo aquilo que possa impedir, Senhor, que o seu povo possa estar com o coração aberto para a sua palavra. Deus, nós queremos neutralizar agora, nós queremos repreender agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, ai, Espírito de Deus, nós estamos cercados, Espírito Santo, ó Deus, em uma região, meu Pai, dominada, Senhor, por tantas obras, meu Pai, diabólicas. Ó Deus, todo portal que se abre para invocação de demônios, Espírito Santo, aqui nesta região, nós queremos neutralizar, nós queremos repreender, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Deus, nesta noite, cerca toda esta região, numa redoma de fogo. Ai, Espírito Santo, numa redoma de poder e grande glória, Senhor. Assim como Eliseu naquele dia, Senhor, descido ali naquele vale, ele contemplou, Senhor, aleluia, um grande exército, meu Pai, de carruagem de fogo e de cavalo de fogo, cercando o exército inimigo, Espírito Santo. Mas quando Eliseu começou a orar, no momento que eles desceram para pegar Eliseu, a tua palavra diz que Eliseu, meu Pai, orou a ti para que o Senhor ferisse eles com cegueira, e assim se fez, Deus, mediante o poder da sua palavra, porque nós estamos debaixo da autoridade desta palavra. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor neutralize, para que o Senhor repreenda toda ação do inimigo aqui neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Irmão, nós cremos no poder da oração, e nós sabemos que o nosso pastor Marinho, ele também crê nisso. Por isso nós ficamos à vontade para orar. Eu quero dizer que a parte mais difícil, o pastor e os obreiros já fizeram nesta noite. Eu já encontro um ambiente apropriado para ministrar a palavra, porque o pastor, ele já orou, o pastor já intercedeu, os obreiros já oraram, já intercederam. E nós, como costumamos dizer, que quanto mais oração, mais quanto mais oração, mais ação de Deus. Quanto mais oração, você se sente fortalecido pelo Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo, exortando os irmãos, em Éfeso, ele diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela exerce toda a autoridade no mundo espiritual. Nós sabemos que quando a palavra de Deus, ela é lançada no mundo espiritual, ela é lançada com poder, desde que seja lançada com entendimento. Quando você lança a palavra com entendimento, ela pode muito em seus efeitos, porque aquele que lança a palavra está entendendo que não é palavra de homem, mas é palavra de Deus. Por isso Deus, exortando a Moisés, e Jesus reiterando, disse, aleluia, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, aleluia, uma vez Deus falou, mas duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. E nesta noite nós viemos travar uma batalha. Nesta noite nós viemos entrar em campo para travar uma batalha. Bem disse, aleluia, o profeta, que nesta peleja não tereis que pelejar, mas o Senhor, o vosso Deus, pelejará por vós e vos calareis. Mas para ter vitória na peleja é necessário entrar no campo de batalha. A Bíblia diz claramente que nós não precisamos pelejar, porque Deus nos dá vitória, mas eu preciso entrar no campo de batalha. Davi precisou entrar no campo de batalha. A vitória era de Israel, mas ele teve que entrar em campo para pelejar com Golias. Gideão já tinha vitória nas mãos, mas ele precisou entrar em campo para pelejar contra os midianitas. E não é diferente conosco, porque Jesus já tinha vitória e confrontou o adversário face a face. É necessário você entrar em campo para pelejar contra o adversário. Se você sai de casa para vir para a igreja, você tem uma peleja a se travar. Você não pode sentar no banco e ficar aleatoriamente assistindo o culto. Você precisa pelejar.
Quando nós olhamos o escritor João, apóstolo evangelista, na introdução desse evangelho, nós vemos ele dizer que no princípio era aquele que é a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Quando nós nos reportamos para o princípio, lá no livro do Gênesis, nós vemos, aleluia, que no princípio a terra, ela não tinha forma e ela era vazia. A Bíblia diz que trevas cobriam a face do abismo e que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O apóstolo Paulo, citando as escrituras, ele diz: ele mesmo brilhou em vossos corações quando declarou: das trevas resplandeça a luz. Quando Deus olhou para a terra, no estado em que ela se encontrava, ela estava sem forma, ela estava informe e ela também era vazia, segundo as escrituras. A Bíblia diz que trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus, quando olhou dos céus para a terra, ele não viu uma forma, mas ele viu trevas, e trevas simboliza escuridão. O texto em João, ora lido, ele diz no versículo 5 que a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam, as trevas não a derrotaram. A Bíblia diz ainda através do profeta que o povo que vivia na terra da sombra da morte viu raiar uma grande luz. E Jesus, ele declarou: eu sou a luz dos homens, aleluia. Aquele que me segue não andará em trevas. Quando nós vamos para a primeira carta do apóstolo evangelista João, no capítulo de número 1, se não me falha a memória, ele diz: se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando nós olhamos essa expressão e voltando para o livro de Gênesis, e Deus disse: haja luz, e houve luz. E a Bíblia diz que Deus então viu que a luz era boa, e ele separou a luz das trevas. Nós vivemos em um mundo de completa escuridão, porque as trevas, elas simbolizam derrota, as trevas simbolizam pecado, as trevas simbolizam desesperança, as trevas simbolizam afastamento de Deus, as trevas simbolizam tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que contraria a vontade de Deus para o ser humano. Mas Jesus Cristo, ele veio como luz, e a luz, ela veio para brilhar sobre as trevas. A luz, ela veio para transformar as trevas. A luz, ela veio para desfazer toda a obra do diabo. A luz, ela veio para tornar claro todas as coisas. O salmista, no Salmo de número 119, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que clareia o meu caminho. Eu quero que nesta noite, pelo Espírito de Deus, você
possa compreender que você está na luz, que Deus ele almeja que você ande na luz, que Deus ele deseja que a luz ela esteja sempre, aleluia, na sua vida. Quando nós olhamos da terra para os céus à noite, nós contemplamos muitos pontos luminosos nos céus. São estrelas que Deus colocou ali para trazer brilho à terra. Todos eles têm a sua função. Interessante que ao redor de cada estrela há uma faixa de escuridão. Eu quero crer que quando Deus ele olha dos céus para a terra, ele pode contemplar pontos luminosos na face da terra. Ele pode contemplar esses pontos luminosos porque a igreja representa a luz de Deus aqui na terra. A igreja somos nós. A igreja somos nós que somos pontos luminosos em uma terra recheada de trevas, em uma terra cheia de trevas. Eu quero dizer que Deus chamou você para a luz. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Colossos, no capítulo de número 1, se não me falha a memória, ele diz assim, que Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu quero dizer através desta palavra que nós estávamos em trevas. Eu quero dizer que nós estávamos perdidos, sem Deus, sem nada, sob o domínio do diabo, muitos escravizados pelas drogas, muitos presos pela cachaça, muitos presos pela prostituição, muitos presos pela criminalidade, muitos presos por tantas coisas que oprimia, que desagradava a Deus. Mas Deus olhou dos céus para mim, olhou dos céus para você. Deus olhou para mim e olhou para você. E Ele te chamou. E Ele te convidou para você se aproximar da luz. Para você sair das trevas e se aproximar da luz. Deus é luz, nele não há treva alguma. Todo aquele que se aproxima da luz, de João, mostra que as suas obras são realizadas por intermédio da luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque suas obras não eram boas, porque suas obras não eram adequadas àquilo que Deus queria. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Porque as trevas escondem aquilo que está errado. As trevas maqueiam aquilo que está oculto. Esconde. Engana. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, me corrige aqui, pregadores, ele diz que o nosso adversário, ele se disfarça até de anjo de luz. E os seus seguidores também se disfarçam. Até parece, mas não é.
Mas Deus traz uma palavra que consola e conforta o nosso coração. Que diz através de Daniel que existe um Deus, que com Ele mora a luz, que nada está escondido aos seus olhos, pois compreendemos pelas Escrituras que todas as coisas estão nuas e descobertas diante de Deus. Nada está oculto aos olhos de Deus. Todas as coisas são claras diante de Deus. Nenhuma treva é tão densa que não possa ser alcançada pelos olhos de Deus. Por isso o salmista ele declara: para onde poderia eu escapar do seu espírito? Ainda que eu fosse nas mais densas trevas, até lá os seus olhos me encontrariam. Nós queremos dizer que ainda que as trevas possam ser densas, ainda que o pecado ele seja tão terrível, ainda que as trevas sejam tão densas, negras, ainda que os pecados sejam tão terríveis, o profeta traz uma palavra que consola e conforta o nosso coração quando ele diz, no capítulo de número 59 de Isaías, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possam ouvir. Ainda que seus pecados sejam rubros, vermelhos como escarlates, Ele transformará como a mais branca lã. Eu quero dizer através do Espírito nesta noite que há esperança para a sua vida, que há esperança para a sua família, que há esperança para você, e que através do Espírito de Deus nesta noite, você que adentrou por essas portas, você entrou para receber vitória. Você entrou para receber vitória. E o desejo de Deus é trazer vitória para a sua vida, trazer vitória para a sua família, trazer vitória para a sua casa nesta noite. Eu não sei qual densas trevas são, eu não sei quais são as barreiras, eu não sei quais são os impedimentos, eu não sei quais são as implicações, mas eu quero lhe dizer que Deus, Ele vê. O nosso Deus, Ele vê. Deus, Ele vê. Diga comigo, Deus vê. Deus vê. Deus, Ele vê. O salmista diz que Deus olhou dos céus para os filhos dos homens e viu que não havia nenhum justo, nenhum sequer, que todos haviam pecado, todos haviam se desviado, que não havia ninguém que buscasse a Deus. Citando o livro de Hebreus, capítulo 10, se não me falha a memória, o escritor diz: um diálogo entre Deus e o Filho nos céus, que Deus não queria nem sacrifício nem oferta mais, mas um corpo me preparaste. E Deus disse: a quem enviarei? Ele disse: envia-me a mim, no livro está escrito a meu respeito. Citando a obediência de Cristo, a ordem do Pai, para que Ele viesse realizar essa obra de redenção. Porque o tempo de Moisés passou. Moisés era um tipo de Cristo, mas morreu.
realizou uma grande obra como libertador, mas o tempo de Moisés passou, o tempo de Josué passou, foi um grande homem de Deus. O tempo dos profetas passaram, foram grandes homens de Deus. Mas havia uma promessa. Moisés reuniu o povo e disse: olha, haverá um tempo em que Deus levantará um profeta como eu, e a esse profeta todos ouvirão. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, se não me falha a memória, ele diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho debaixo da lei, a semelhança de homem, para morrer pelos pecadores. Nesta noite eu corri para estar aqui, para que junto com você pudéssemos glorificar o nome daquele que é grande, o nome daquele que é a palavra, o nome daquele que estava com Deus no princípio, o nome daquele que era Deus, o nome daquele que todas as coisas foram feitas por Ele e por intermédio dEle, o nome daquele que é a luz dos homens. É Jesus de Nazaré. Por isso a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 2, se não me falha a memória, no final do texto ele diz que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu este nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode glorificar a Ele. Alguns segundos para você dar glória, alguns segundos para você dar glória. Fique de pé e comece a dar glória a Ele. Fique de pé e dê glória a Ele. Fique de pé e dê glória. Oh, aleluia, Espírito de Deus, aleluia. Os anciãos, meu pastor, eles tiravam as suas coroas nos céus, se prostravam diante daquele que estava no trono, tirava as suas coroas, apresentava diante dele e dizia: digno é o Cordeiro de receber honra, de receber glória, de receber louvor. Aleluia. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas ao seu nome toda a glória. Ele é a luz dos homens. Essa luz, ela quer brilhar no seu coração nesta noite. Eu não sei como se encontra o seu coração, eu não sei como se encontra a sua vida, eu não sei como está o seu estado nesta noite, esposa, mãe. Eu não sei quais são as angústias no seu coração, eu não sei quais são as suas preocupações, eu não sei se é a sua esposa, eu não sei se é o seu marido, eu não sei se são seus filhos, eu não sei, mas nós temos um Deus que vê, nós temos um Deus que acompanha. E nesta noite, não para Moisés, não para Josué, não para nenhum deles que teve a sua importância, mas para Jesus. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Coloque as suas mãos para os céus. Coloque a mão direita no seu coração. Melhor dizendo, Espírito de Deus, a sua palavra é luz. Está escrito que nós somos a luz deste mundo. E como luz deste mundo, como pregoeiro da sua palavra, por sua misericórdia, eu quero mais uma vez abençoar este povo que já é abençoado pelo seu Espírito Santo.
Mas talvez, Espírito Santo, ainda reste alguma coisa que ainda precisa ser feita na vida dos teus servos. E como ministro, nós queremos ministrar, Senhor, sobre eles. Ó Deus, com as mãos direita erguida em direção a eles, nós queremos ministrar sobre a vida deles. Ministrar sobre esta mãe, ministrar sobre este pai, ministrar sobre este filho, ministrar, Senhor, pelas essas vidas que aqui estão, que se apresentaram na sua presença, Senhor, que vieram até a sua presença. Eu não sei, meu Pai, o que eles vieram buscar. Eu não posso sentir, meu Pai, o seu coração, mas a tua palavra é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. A sua palavra é capaz de dividir alma e espírito, as juntas e as medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso eu quero rogar, Espírito de Deus, começa a passear agora no meio deles, Espírito Santo, porque o Senhor passeia no meio do teu povo. O Senhor passeia no meio do teu povo. Deus, começa a passear agora. Eles estão fazendo oração introspectiva agora. Eles estão sentindo o seu coração agora. Eles estão sentindo a sua alma agora. Deus, onde está aquela dor? Onde está aquele peso? Onde está aquela obstrução? Vai tirando agora, Espírito de Deus. Vai passando bálsamo agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Passei agora, meu Pai, na alma deste homem. Passei agora na alma desta mulher. Vai trazendo paz aí. Vai trazendo riso aí. Vai trazendo alegria aí. Vai depositando no coração deles aquilo que eles vieram buscar na sua presença. Vai depositando o Espírito de Deus. Vai animando esta vida. Vai dando uma nova esperança. Vai operando, meu Pai, na vida deles, porque tu és um Deus que por nós tudo executa. Espírito de Deus, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, fortalece os meus irmãos. São famílias que se achegaram diante da sua presença nesta noite. E o Senhor, meu Pai, naquele dia, no dia da multiplicação dos pães, o Senhor não despediu aquele povo de mão vazia, mas despediu aquele povo alimentados, cheio da sua presença, cheio da sua palavra. Porque Jesus, ele declarou: a minha palavra não é apenas palavra, mas a minha palavra é espírito e vida. E que esta palavra, Senhor, ela esteja sobre a vida do teu povo. Nós estamos debaixo da autoridade desta palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós abençoamos este povo em nome de Jesus. E a igreja pode dizer amém. E graças a Deus, podeis assentar em nome de Jesus. Meu pastor. Se coloque de pé, amados. Vamos adorar e vamos finalizar o culto. Aleluia. Quantas vezes tu quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos exaltar o poderoso, o imutável, infalível. Glorifica o Senhor. Exalte a Ele nesta noite. Amém. Coloca a mão no seu coração. Amém. Glória a Deus. Quando meu eu, vocês, e meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas dos rios, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor.